Olá, pessoal. Meu nome é Thaís, eu sou médium do Lar Zarabatana, médium em desenvolvimento. E hoje nós vamos falar sobre uma razão para viver. Boa noite a todo mundo que está aí no auditório do LIS, vendo essa palestra em forma presencial. Boa sessão para todos. E é muito interessante a gente poder falar sobre razões que a gente tem para viver, uma vez que muitas vezes quando a gente estuda sobre o espiritismo, né, sobre a espiritualidade como um todo, a gente acaba estudando sobre situações de morte, situações de pós-morte do corpo físico. Então a gente falar sobre razões para a gente viver me traz muita alegria. Mas antes, eu chamo todos para a gente fazer uma oração. Peço para que todo mundo possa, nesse momento, fechar os olhos e dar aquela boa respirada, puxa o ar, deixa o ar um pouquinho dentro do corpo e solta aos pouquinhos, para que a gente possa, de fato, começar a entrar nesse momento de estudo, de oração, de coisas boas. Pai, de infinita misericórdia e bondade, agradecemos a oportunidade de mais um estudo em grupo e te pedimos que, juntamente com os emissários do bem, possas nos intuir e preparar-nos para a real assimilação das informações contidas nesse estudo. Que possamos aprender sempre e cada vez mais, e que a luz do nosso amado Mestre Jesus se faça presente hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. E aí, gente, o que eu venho trazer para vocês? Para começar, eu quero fazer um convite para vocês. Né? Quem puder, aponta aí para o QR Code. Acho que o pessoal que está nesse momento no LIS fica um pouquinho mais difícil. Eu já adianto que tem um QR Code aí presencial também. E quem está assistindo pelo YouTube, aponta o celular para esse QR Code, que é um convite para você para participar do nosso estudo via WhatsApp, às segundas-feiras, às 19h30, que começa o estudo. E quarta-feira a gente tem palestra e sessão presencial no LIS, também sobre o estudo. E esse estudo atual é sobre o livro do Richard Simonetti, que é exatamente Uma Razão para Viver. Esse primeiro capítulo do livro, a gente agora, atualmente, a gente está no terceiro capítulo, mas esse primeiro capítulo do livro, que é o que a gente vai falar um pouco aqui, ele fala sobre razões que a gente tem para viver, sobre os propósitos que a gente tem, sobre que tipo de razão que a gente dá à nossa vida. Então, eu achei muito interessante trazer essa reflexão aqui para a gente também pelo YouTube e também às sextas-feiras, para que a gente possa seguir nessa linha de raciocínio. Acho que é um chamado muito importante e interessante que Simonetti nos traz. Por isso que eu optei e pude, né, me deram essa possibilidade de falar aqui sobre propósitos. O livro, né, do Simonetti, esse Razões para Viver, ele começa com alguns questionamentos. E aí alguns desses questionamentos são muito voltados, o Simonetti ele escreve muito, principalmente nessa literatura, sobre pessoas que estão começando no Espiritismo e que vão aos centros. E ele pega algumas perguntas, ele traz para a gente alguns questionamentos dessas pessoas, né, que são questionamentos recorrentes. E é engraçado que, assim, é, os centros eles acabam sendo parecidos, as pessoas acabam tendo dúvidas parecidas. E essas são dúvidas que a gente vê muito também no LIS, né? Eu escuto muito pessoas que não vão ao LIS, mas que por algum motivo sabem que eu trabalho na casa e que me perguntam muitas dessas coisas que estão aí. Então vamos ver essas perguntas, né? E o livro ele vai respondendo ao longo dos capítulos perguntas como essas, tá? Existem males encomendados? Porque raras pessoas recordam suas existências anteriores.
A que atribuir nossas variações de humor? Como manter a harmonia no lar? O que é o passe magnético? É possível neutralizar influências espirituais negativas? Quais os caminhos para uma iniciação espiritual? Como definir o centro espírita? O que são doenças kármicas? Como vencer o vício? Enfim, essas são algumas das perguntas que a gente escuta com muita frequência num centro espírita de pessoas que estão começando e às vezes, quando eu falo isso, pode ficar parecendo assim, nossa, então será que os médios, as pessoas que trabalham no centro já estão cansadas de responder? Não, não nos cansamos de responder. Eu acho que perguntar é muito importante, é muito relevante quando a gente levanta os questionamentos. E sabe por quê? Tinha uma propaganda, essa propaganda é da minha época de adolescência, já tem um tempinho. E essa propaganda, se eu não me engano, era do canal de TV e que falava assim no final das eram várias perguntas que tinha e no final falava assim: não são as respostas que mudam o mundo, são as perguntas. E isso me traz, eu como jornalista, me traz até um aconchego no coração, porque eu acho que a gente precisa estar constantemente se questionando, buscando informação sobre o ambiente que a gente vive, buscando informação sobre a nossa fé. Vamos lembrar aqui que o espiritismo, que o estudo do espiritismo, ele é voltado à consciência, ele é uma fé voltada à fé consciente. A gente não trabalha aqui, a gente não busca uma fé cega, a gente busca uma fé consciente. Então a gente tem sim que perguntar, a gente tem sim que questionar, a gente tem sim que entender, porque é assim que a gente entende. Quando a gente só escuta e não faz perguntas, a gente acaba não compreendendo. E isso não é positivo, porque a gente não acredita de verdade se a gente não compreender. Muitas pessoas não acreditam de verdade se não compreender. Então, por isso as perguntas são importantes. E aí tem essa reflexão que é ter questionamentos nos faz crescer, porque nos traz a realidade. E a primeira coisa que a gente descobre quando a gente tem questionamento é que a gente não sabe tudo. Eu lembro que na minha época de faculdade eu tive um professor que uma vez eu fui fazer uma pergunta e falei, desculpa, mas eu vou fazer uma pergunta boba. E aí ele falou assim, nenhuma pergunta é boba. A partir do princípio que você tem essa dúvida, isso não pode ser bobo. Vamos sanar essa dúvida. É importante que a gente pergunte para que a gente tenha de fato a resposta daquilo e essa dúvida seja sanada. Enfim, e quando a gente entende que a gente não sabe tudo, olha o que acontece. Olha essa imagem que legal. A gente fura uma bola dentro da gente, uma bolha que a gente vive, né, que muitas vezes infla, que se chama ego. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não precisa, né, mais dar ideia para os outros, a gente não precisa mais ficar ali buscando alternativas para resolver uma situação, a gente não precisa mais outras informações, porque teoricamente essas informações então estão super válidas. Será que é assim que a gente quer viver? Será que é assim que a gente deveria viver? Eu acredito que não. Eu acho que a gente precisa de buscar novas informações. A gente precisa entender que a gente não sabe tudo, principalmente no que diz o Espiritismo. Kardec, inclusive, quando ele começou a lançar suas obras, né, ele foi muito claro onde ele falou assim, não para aqui, o Espiritismo não para aqui, esse estudo não para aqui. Busquem outras informações. Ao longo do tempo, a gente vai acabar recebendo novas informações. E por que essas informações não vêm para a gente todas de uma vez? Já me fiz essa pergunta também. E qual foi a resposta que eu obtive? Porque a gente ainda não está pronto, a gente ainda não está preparado para ter todas as respostas sobre a espiritualidade. Então, essas respostas elas vêm aos poucos. Por isso que não está tudo no Pentateuco de Kardec. Por isso que foi tão importante ter uma pessoa como Chico Xavier que
se dedicou a psicografar mais de 400 livros. Livros que trazem para a gente uma série de respostas. Livros que trazem para a gente uma gama enorme de informação que a gente fica, às vezes, se perguntando e não vai buscar no lugar certo, né? Então, vale muito a pena a gente se questionar e buscar as respostas. É por isso que as perguntas mudam o mundo, porque fazem com que a gente busque as respostas. E, principalmente, que a gente dê essa baixada de bolinha e entenda que a gente não sabe tudo, que a gente vai perguntar, que a gente depende do outro para nos responder, que a gente depende do trabalho do outro, como foi, por exemplo, eu estou citando apenas o médium, que é o Chico Xavier. Então, assim, um trabalho, tem outros tantos que trazem tantas coisas boas pra gente. Lembrando sempre que, volto a repetir, não temos uma fé cega, né? Nós temos uma fé consciente. Então, vamos analisar tudo que nos passam, todas as informações, a utilidade daquela informação, o que estão passando para mim é válido, isso faz sentido, né? Tem outros autores que também passam isso, outros espíritos que trouxeram essa informação para a gente entender que, de fato, isso é real. Porque a gente ainda vive no mundo de prova e expiação e sabemos que existem algumas pessoas que, infelizmente, acabam utilizando da fé de outras pessoas para falar uma série de asneira, enfim, de coisas que, de fato, não tem a ver e que não tem porquê. Então, vale sempre também entender, dosar essas respostas, entender de onde elas estão vindo, se elas são reais, né? Se não é fake news, que está aí muito na moda também, infelizmente. E aí, a gente tem algumas perguntas que a gente escuta com frequência quando chega também as pessoas no centro, além daquelas lá da frente, eu escuto muito pessoas que fazem assim, por que Deus faz isso com a gente? Às vezes uma tragédia, às vezes uma questão de doença, às vezes uma questão de uma situação ruim que acontece na vida de alguém, uma perda de emprego, um filho com problema, enfim. E aí algumas pessoas questionam muito a Deus, né? Por que Deus permite isso? Pessoas passando fome? Por que Deus permite que eu sofra ou que uma pessoa que eu goste sofra? Poucas vezes eu escuto. Por que eu me permito sentir isso? Por que eu fiz isso? Por que eu deixei essa situação chegar nesse momento de tanta dor e sofrimento? A gente tem o hábito, como seres humanos, de primeiro ter que achar um culpado. E eu acho que culpa é uma coisa muito grave, muito séria, para a gente colocar em alguém ou se culpar. Né? Eu gosto muito mais da palavra responsabilidade. Então, de quem é essa responsabilidade? De quem é a responsabilidade pelo sofrimento que eu estou tendo nesse momento? Deixa eu ir lá pensar nas minhas ações para eu entender se o que eu estou tendo não são reações às ações, aquilo que eu fiz. Tem uma frase muito boa que fala assim, vamos ver se eu lembro, que eu tenho uma memória um pouco curta, mas ela fala mais ou menos assim, qual a sua responsabilidade pela ventania que deixou tudo bagunçado na sua casa, se foi você que deixou a janela aberta? Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, acho que a maioria das vezes a gente precisa muito se olhar, buscar essa informação. E vocês vão entender ao longo daquilo que a gente for conversando por que eu estou falando isso primeiro, antes de chegar no propósito de fato, tá? Porque a gente precisa se entender, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que Deus é justo e bom. Está lá na Gênesis também, no Pentateuco de Kardec. Deus é justo e bom o tempo inteiro. Então, se isso acontece, primeira coisa, é justa. Segunda coisa, bem provavelmente isso é positivo para você. Bem provavelmente isso tudo tem um porquê, bem provavelmente não. Com certeza isso tem um porquê. Às vezes a gente não lembra, às vezes a gente não sabe, mas a gente precisa sempre ter isso na cabeça. A gente tem uma única vida. Ora a gente está encarnado, ora a gente está
desencarnado, né? Onde a gente fala que é na erraticidade. Então, quando a gente está desencarnado, a gente tem oportunidade de entender um pouco melhor como tudo está funcionando, de estudar de uma forma diferente. E por quê? Como isso acontece? Por que, que a gente tem essa oportunidade lá e não aqui? Como? Por quê? O que está acontecendo? Vou te falar por que, que isso acontece e como isso pode começar a acontecer aqui. Existem 3 pilares que eu acho muito importante quando a gente fala de espiritismo. Primeiro, e quando a gente fala de vida, tá, gente? Não só de espiritismo, mas de vida como um todo. Primeiro é o conhecimento. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando, a gente busca informação, a gente vê se essa informação é verídica ou não, e a gente vai montando a nossa estrutura de conhecimento. A segunda coisa que a gente precisa buscar é o autoconhecimento. E aí vem aquelas perguntinhas do slide anterior. O que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E será que essas coisas que eu estou fazendo estão intimamente ligadas ao que eu estou recebendo? Então, o autoconhecimento é muito importante e que responde lá aquelas perguntas lá do comecinho que o Simonetti traz para a gente no livro que eu falei que a gente está estudando. Quando ele pergunta, por exemplo, o porquê que eu tenho variações de humor? Por quê? Será que essas variações de humor são só minhas? Será que só tem a ver comigo? Será que eu estou recebendo energias negativas de alguém? Será que eu estou abrindo a passagem para receber essas energias negativas? Será que quando eu penso numa coisa ruim, eu não estou atraindo outra coisa ruim? Ou atraindo um irmão que está desencarnado, que está em sofrimento, com um sofrimento parecido? Eu gosto muito de usar o exemplo do rádio. Se eu quiser ouvir música clássica, não adianta eu colocar numa estação de rock. Se eu colocar na estação de rock, eu vou ouvir rock. Se eu colocar na estação de música clássica, eu vou ouvir música clássica. E às vezes a gente coloca a nossa energia numa estação de rock e quer ouvir música clássica. Não vai acontecer. Se a gente colocar a nossa energia em situações negativas, em pensamentos negativos, a gente vai atrair outras pessoas com pensamentos negativos, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E isso deixa a gente lá dentro da gente ainda mais conturbado, tudo mais conturbado. E quando a gente tem o autoconhecimento, a gente consegue entender que nem tudo vem só da gente. E a gente começa a conhecer ferramentas por meio do conhecimento que a gente pode tirar o que não é da gente. A gente pode devolver o que não é da gente. A gente pode rezar e falar: eu não quero isso. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para o fulano, eu não quero isso para o ciclano. E muito melhor, porque isso resolve, não coloca a culpa em Deus. Deus está lá, ó, fazendo outras coisas, tentando ajudar a gente a deixar o mundo melhor. E aí, a gente tem conhecimento, a gente está em busca do autoconhecimento. Na verdade, tudo, né, a gente está em busca do conhecimento sempre também. E nesse meio do caminho, tem uma coisa que faz muita diferença, que vira a nossa chavinha, assim, ó, nessa questão, inclusive, do que a gente atrai, do que a gente emite, do que a gente atrai, que é a prática do bem. Que aí a gente tem conhecimento, o externo, a gente tem o autoconhecimento, que é o que a gente, quando a gente olha para a gente, e a prática do bem. O que a gente está fazendo? Voltando a Kardec, ele fala sempre: fora da caridade não há salvação. E é isso, a gente precisa buscar coisas que a gente possa fazer na vida, pelo outro, pela gente mesmo. Prática do bem não é só pela outra pessoa, é também por nós. E o que a gente está fazendo pela gente? O que a gente está fazendo pelo outro? O que a gente está fazendo com a nossa vida? E eu falo para vocês, é ter um propósito. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter um propósito. E o que é ter um propósito? É ter um norte. Eu gosto muito dessa imagem que está aqui, que fala que a vida não é só boleto.
Às vezes a gente levanta, trabalha, volta para casa, come, toma banho, dorme, para começar o dia seguinte, o mesmo processo. Mas a gente faz isso por quê? Só para pagar conta? Só para pagar luz, pagar internet, pagar escola de filho? Não, pode ser isso. Não pode ser só por isso. O dinheiro ele não pode ser só pelo dinheiro. Isso é importante, a gente ainda vive num mundo onde existe o capitalismo, a gente precisa pagar conta, a gente precisa, né, ter algumas coisas. Ok, mas a gente já conseguiu olhar para o lado? O que te faz? Vamos voltar mais uma vez a um questionamento, a uma pergunta. O que te faz levantar todos os dias de manhã? O que te faz levantar? Um parente, querido, a sua vontade de melhorar, ou é somente o trabalho por conta de trabalho e de dinheiro? O que te move? O que te faz querer viver? Pensa nisso. Esse é um excelente exercício de autoconhecimento. E aí, algumas pessoas viram para mim falando assim: ah, Thaisa, eu acordo para trabalhar mesmo, acordo porque não tem jeito, acordo já xingando porque eu queria estar dormindo mais, demoro 2, 3 horas para de fato acordar, abro o olho, estou ali só existindo. Que desperdício de vida, né? A gente teve a oportunidade de reencarnar para a nossa evolução. A gente não está aqui na Terra passeio, não. A gente está aqui porque a gente precisa. A gente está aqui porque a gente precisa evoluir, porque a gente precisa melhorar. Então a gente tem a oportunidade de estar aqui. Antes da gente vir para cá, da gente reencarnar, da gente renascer em corpo físico, a gente fez um planejamento. Isso mesmo. A gente planejou a nossa existência. Sim, a gente planejou as nossas alegrias e também os nossos sofrimentos. Porque isso é livre-arbítrio. E isso é uma lei que é imutável. A gente tem o livre-arbítrio. Salvo algumas situações de reencarnações compulsórias, que não foi o caso aqui da gente falar sobre isso, mas com certeza vocês podem procurar outros vídeos no canal que vai ter essa informação. Então, salvo essas informações, essas situações de reencarnações compulsórias, a gente tem a oportunidade de planejar a nossa reencarnação. Claro que uma vez aqui, a gente pode, ainda pelo poder do livre-arbítrio, mudar uma coisa ou outra, fazer coisas diferentes, ter méritos para a nossa evolução, dar saltos quânticos, enfim, a gente tem uma série de coisas. O que não dá para fazer é a gente desperdiçar o tempo da nossa vida sem um propósito, sem ter um porquê. Sem a gente falar assim, poxa, falando assim, a gente acorda todo dia de manhã para nada. Isso não pode, isso não tem condição. Então, E aí algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho propósito nenhum mesmo, não. Eu não sei o que fazer. Não sei. O que eu poderia fazer? Gente, eu faço um convite para você que está com esse pensamento. Hoje eu não tenho um propósito. Primeira coisa, não se culpe por não ter um propósito. Tudo bem. Algumas pessoas acham com muita antecedência, muito cedo na vida. A gente tem aí vários exemplos muito legais de pessoas que desde cedo descobriram o seu propósito e vão atrás disso, muitos através de sofrimento. A gente tem a Malala aí, que foi através de um sofrimento muito grande, que foi através de um atentado contra ela, e ela descobriu um propósito tão bonito e interessante em prol das mulheres, em prol dos estudos, e ela vive nessa pegada. E às vezes a gente tem uma vida um pouco mais linear e não vê muito isso, não tem essa oportunidade de alguém colocar na sua cara assim, o seu propósito, né? De ser, esbarrei aqui e acho que é isso que eu vou fazer. Muitas vezes isso não acontece. Mas a gente tem a condição de olhar ao nosso redor. E aí eu trouxe algumas situações aí para você, né? A gente sai na rua, quantas vezes
principalmente depois da pandemia, onde muita gente perdeu seus empregos, não conseguiu voltar ao mercado de trabalho, muita gente foi viver em situação de rua. Isso é apoiar, ajudar, ver instituições, buscar políticas públicas. Isso é também uma forma de ajudar. Que são pessoas que se vestem de palhaço para ajudar crianças, para ajudar pessoas que são internadas em hospitais. Tem as causas animais, tem as causas ambientais. Com certeza, se a gente abrir os olhos e começar a ver as coisas de forma diferente, não, às vezes, não somente vendo televisão, vendo jornal, falando assim, o mundo está acabando, por que Deus permite isso? Nossa, que tristeza! É só tristeza. Se a gente conseguir olhar isso e falar assim, como eu posso fazer para colaborar? Será que isso vai me trazer alguma coisa mais positiva? Será que isso vai me fazer acordar e falar assim, poxa, tá aí, esse é meu propósito. Eu estou levantando hoje porque eu vou ajudar aquela pessoa que eu já passei 2 vezes e eu estou vendo ela lá na esquina. Estou levantando hoje porque eu vou fazer um café da manhã e vou levar para essa pessoa. Eu estou levantando hoje porque hoje eu vou visitar crianças que estão doentes no hospital e vou fazer o dia delas um pouco mais feliz. Eu vou dar 1 hora do meu dia para fazer a vida de uma pessoa mais feliz. Estou levantando hoje porque eu gosto muito de uma pessoa que eu estou brigada e hoje eu vou fazer um almoço para ela e vou chamar ela aqui. Hoje porque eu vou pedir um perdão hoje, porque hoje eu vou me fazer um carinho e vou me perdoar também. Porque hoje eu vou montar uma mesa de café da manhã para mim. Porque hoje eu vou sair, vou ter um contato com a natureza e vou tentar fazer uma meditação e voltar mais para o universo. Enfim, a gente precisa viver de propósitos, a gente precisa ter razões para viver. Para também atrair coisas positivas, para também entregar coisas positivas. A gente pode ser pontos de luz. E é isso que a gente precisa, é isso que a Terra precisa. Então a gente tem um propósito. Algumas pessoas só não encontraram ele ainda, mas é possível encontrar a qualquer tempo. E como a gente consegue isso? Fazendo perguntas. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo aqui? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Que eu olho e falo, que tristeza, que coisa horrível, que coisa triste. Nossa, com a chuva desabou, deixou 3 famílias, deixou 10 famílias sem casa. O que eu posso fazer? Será que eu posso olhar aqui na minha casa e eu ver que eu tenho mais cadeira do que eu preciso? Será que eu... Ok, às vezes não vamos falar de material. Será que se eu for até lá e contar, levar um livro infantil e contar história para as crianças que estão ali sem casa, eu deixo o dia daquelas crianças um pouco melhor? É isso. É a gente se questionar para que a gente, de fato, então, encontre as respostas. E aí, ainda nessa questão de tipo, o que eu posso fazer para colaborar, né? No Livro dos Espíritos, Kardec fala o seguinte, Kardec faz a seguinte pergunta, né? Esse capítulo ele fala da lei do trabalho e fala sobre a necessidade do trabalho. E aí fala, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, é aquele do a vida não é só boleto, ó. Não, a resposta do Espírito da Verdade é não. O Espírito trabalha assim como o corpo, Toda ocupação útil é trabalho. Então é trabalho, a caridade é trabalho. É um trabalho onde a gente está ganhando ali, ó. Não sei se todo mundo que está vendo aqui, que está me assistindo, já viu o Nosso Lar. Quando a gente vê Nosso Lar, André Luiz traz uma informação para a gente muito legal, que ele fala sobre bônus hora, que é onde você faz o trabalho lá e você ganha as suas moedas, né? Todo o trabalho ele é recompensado e você ganha as suas moedas em bônus hora. E você pode fazer uma série de coisas com aquele, entre aspas, dinheiro. Então, todo trabalho útil, toda ocupação útil é trabalho. Então, vamos buscar ser úteis, vamos buscar ocupação também como parte do nosso propósito, ou pelo menos pela busca dele.
E aí ele segue, né? Kardec segue perguntando: e por que o trabalho se impõe ao homem? Então, por que eu tenho que achar um propósito? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que ser útil? Por que eu tenho que me ocupar meu tempo? E aí a resposta é: por ser uma consequência da natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Ou seja, algumas pessoas acabam fazendo trabalhos mais braçais, isso também e outras diferentes, né? Um trabalho um pouco mais tipo, do outro lado da mesa, né? Um trabalho mais de planejamento. Isso acontece também quando a gente está desencarnado. Tá? Tem grupos de trabalho que cuidam de doentes, tem grupos de trabalho que cuidam de buscar pessoas que desencarnaram e que estão sofrendo no umbral. Há outros tipos de trabalho que são pessoas que cuidam das comunicações, que são pessoas que cuidam das cidades astrais, né? de fazer com que elas funcionem normalmente, funcionem totalmente, da mesma forma como a gente tem aqui encarnado. Pessoas que trabalham para manter a cidade limpa, pessoas que trabalham para criar coisas novas na inovação, trazer coisas novas para a área de saúde, para a área de educação. Tem pessoas que trabalham nesse cuidado com o doente, nesse cuidado com os animais, enfim, sempre há um trabalho e ele é útil. Ele é útil. E aí, quando ele fala que é expiação e ao mesmo tempo aperfeiçoamento da inteligência, ou seja, a gente passa pela expiação, a gente está num planeta de expiação e prova, então a gente passa assim por essa expiação que muitas das vezes a gente escolheu lá no nosso planejamento reencarnatório e aperfeiçoa. E a inteligência nesse caso, gente, é a evolução, é a inteligência que faz a gente evoluir. Não é só a inteligência de conta matemática, não. É a inteligência que faz a gente evoluir. E é para isso que a gente está aqui encarnado, para a gente evoluir, para a gente seguir adiante, para a gente dar os nossos passos rumo a voltar ao Atma, né? Rumo a chegar ao Atma, rumo a voltar à mônada de Deus. Então é um processo evolutivo muito grande. E a gente dá nossos passinhos, mesmo que pequenos, dia a dia. É quando a gente acorda e fala, hoje eu estou acordando por isso, e faz isso. E faz a coisa ser boa, faz o dia ser bom. E ajuda alguém, e melhor, e se perdoa, e perdoa o outro. Enfim, isso é a nossa evolução. Achar o nosso propósito é ajudar no nosso caminho evolutivo. Isso é muito importante, porque é para isso que a gente está aqui. E aí no livro, o Simonetti, o livro Uma Razão para Viver, o Simonetti traz essas lindas palavras de Meimei, que foram psicografadas por Chico Xavier. E ela fala o seguinte: louvemos as lágrimas e as aflições, exaltemos a renúncia, dignifiquemos o sofrimento e rejubilemo-nos com a luta. São eles os mensageiros silenciosos da providência divina, ensinando-nos a encontrar nossos irmãos em toda parte. Sem eles, jamais compreenderíamos a solidariedade universal em que se fundamenta a criação do Senhor. E nunca realizaríamos a fraternidade, através da qual Jesus estende os braços para o mundo e o mundo sequioso de paz encontra agradecido e feliz o amor de Jesus. Quando eu coloquei lá no outro slide, que a gente fala assim, por que Deus permite isso? Né? Quando a gente vai se perguntando isso, olha que informação incrível. Qual é a permissão, na verdade, dele? Que a gente tem o livre-arbítrio. E a gente teve, nesse livre-arbítrio que nós temos, a oportunidade de escolher,
provas e expiações para quando a gente reencarnasse. E a gente está aqui, ó, com todas elas. E a gente lá, antes da gente vir, a gente acreditou que a gente fosse passar por todas elas. Isso que a gente precisa fazer. Passar por essas provas, passar por essas expiações. Essa é a nossa razão para viver. É a evolução. O propósito é um caminho. Então, o meu convite a vocês é que vocês encontrem um propósito. Não precisa ser um, pode ser vários. E que nesse caminho, nesse caminhar, você também aproveite esse tempo aqui na Terra para evoluir. Eu tenho feito isso, eu tenho buscado isso. Eu espero conseguir estar dando meus passinhos rumo à evolução. E eu espero que você também consiga. Que você também busque isso. O fato da gente perguntar, o fato da gente se questionar, a gente já está mudando o mundo. A gente já está mudando o nosso mundo. Bom, gente, é isso. Eu convido vocês agora para uma prece final. E quem está aí presencialmente no Elis, a sessão vai continuar. Convido a todos que ainda não conhecem a nossa casa para conhecer. A nossa casa fica na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Vocês serão muito bem-vindos. A gente utiliza todas as normas de vigilância sanitária, tá tudo certinho. E tem muita energia boa na nossa casa, tem muito trabalho sendo feito. E eu convido vocês a conhecerem, a sentirem essa energia, a participar dos nossos estudos, que com certeza vai ajudar aí a encontrar esse propósito, vai ajudar a aumentar essa gama de propósito que você já tem. E essa troca é sempre útil para mim, para você, para todos nós. Afinal, nós somos um. Convido vocês a fechar os olhos, dar mais uma respirada, voltar a nós mesmos e fazer essa prece final. Agradecemos ao nosso amado Pai por mais um estudo realizado. Pedimos compreensão e que possamos utilizar os ensinamentos deste estudo em oportunidades que certamente surgirão. Que Jesus proteja e abençoe o nosso planeta, nos inspirando sabedoria e resiliência, e que os bons espíritos estejam sempre a nos guiar. Gratidão, querida irmã Zarabatana, e toda a sua falange de fé, sinceridade e caridade. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até o final, e boa sessão para quem está aí no auditório do Elis.